Bem, vamos começar com razão. Em matemática, temos vários momentos aí que caem razão nas provas de concurso, tá? E, finalmente, o que é razão? É uma fração? É uma divisão? Vamos ver isso aqui. Vamos lá. Então, na realidade, nós vamos trabalhar a razão e proporção, né? Elas estão casadas. Quando se fala em um, se fala no outro também, né? Mas razão, especificamente razão, que é o tema daqui, esse momento, é justamente quando você fala em quociente. Quociente, que é o resultado de uma divisão. Presta bem atenção. Então, dados dois números A e B, exatamente olha eles aqui, A e B, com o B diferente de zero para poder dividir, né? Chamamos de razão ao quociente de A com B. E também expressam a comparação de A com B. É quando a gente fala A está, A está para B. A está para B. Então, nós temos uma razão de A com B. A está para B. E temos um quociente, né? Indicamos a razão em forma de fração. Pode ser? Sim. Certo. Ela pode ser indicada como forma de fração. Ou simplesmente uma divisão expressa dessa maneira, uma comparação, onde A é o antecedente e B o consequente. Então, este aqui, A é o antecedente e B o consequente. É muito importante você lembrar disso e frisar isso aí. Não se esqueça. Quando falamos em razão, nós temos que prestar atenção a isso aqui. Na realidade, eu já coloquei aqui no quadro a razão 2 está para 3. Né? Então, você tá montando a razão. 2 está sendo comparado a 3. Então, é uma comparação em que 2 é um antecedente e 3 é o consequente. Então, isso é muito importante para você determinar, saber como você usar isso nos problemas. Tá? Então, lembre-se sempre disso. Então, o resultado, o que importa em razão, é o resultado, é a própria comparação de 2 com 3. Por exemplo, se eu pegar aqui e multiplicar o 2 por 2, o 2 por 2 e o 3 por 2, lembre-se que se eu multiplicar o numerador e o denominador, tem que ser para o mesmo número diferente de zero. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Então, se você observar aí, nós ficamos com o dobro. Então, 4 está para 6, ela constitui o mesmo quociente de 2 está para 3. Quando você dividir 2 por 3 e dividir 4 por 6, dá o mesmo resultado. Olha que interessante. Né? Então, e pode alongar isso aqui. Por exemplo, você pode resolver multiplicar aqui, desta vez eu vou multiplicar por 5. Logicamente, aqui também será multiplicado por 5. Ok? Então, 2 vezes 5, vá, 10. E 3 vezes 5, 15. Então, olha que interessante. Quer dizer, 2 está para 3, esta razão, esta comparação é a mesma de 4 está para 6. É a mesma de 10 está para 15. Então, muita gente não domina isto. Isso é um grande problema na hora das questões. Você perde muito tempo fazendo um sistema de equação desnecessariamente. Com este curso, acaba-se com isso. Valeu? Bem, pessoal, então vamos tratar a razão com seu devido respeito, esse assunto fantástico em matemática, tá? Então tem dois tipos de razões, de comparações para você definir, aprender bem e discernir e saber aplicar. A primeira as razões são includentes. Includentes como assim? Aqui está a sala de aula, uma sala de aula com 20 alunos, sendo 8 homens e 12 mulheres. Então aqui é a sala, tá vendo? O ambiente todo é a sala. Então, os homens fazem parte da sala e as mulheres fazem parte da sala. São 8 homens e 12 mulheres. Então, como é que eu posso fazer uma comparação includente? Por exemplo, os homens estão inclusos na sala. Qual seria a quantidade real de homens? São 8. E a quantidade total de pessoas da sala? 20. Então, temos aqui uma comparação, temos aqui mais de uma quantidade real. Isso aqui é a quantidade real de pessoas que existem lá. Agora vamos estabelecer qual é a razão, qual é a comparação. Se eu dividir aqui por 4 e aqui por 4, vai dar quanto aqui? 2 quintos. Pronto, temos aqui
a razão, a comparação, que 2 partes de homens para 5 partes do total da sala. Então, em cada 5 pessoas da sala, 2 pessoas são homens. Olha que interessante. Logicamente, se você comparar de mulheres, seria como a de mulheres. Vamos fazer aqui. Mulheres seriam quantos? Fala. 12 está para 20. Solta aí. Dividindo tudo por 4. Dividindo tudo por 4. Teríamos quanto aqui? 3 está para 5. Que aqui seria a comparação inclusa das mulheres e aqui dos homens. Então, em cada 5 pessoas, 3 são mulheres. De cada 5 pessoas, 2 são homens. Então, fica interessante você saber usar razão no caso quando você compara as quantidades que estão sendo correlatas na razão com o todo. Por exemplo, homem está sendo comparado com o total da sala. Mulheres com o total da sala. E aí nós vamos, né? Então a gente rapidamente consegue chegar a esse denominador comum. Então, pega aí, uma razão includente é quando você compara as partes com o todo, tá certo? Valeu. Pronto. E agora é saber como funciona a razão que trata das partes que são excludentes, como esta aqui. Uma sala de aula com 20 alunos, sendo 8 homens e 12 mulheres, ó. A mesma questão que nós tratamos anteriormente, né? Se você comparar homens com mulheres, são exclusos. O homem não faz parte da mulher, nem a mulher faz parte do homem, vice-versa. Então, imagina, essas 2 partes são separadas, são distintas. Eu não estou mais comparando com o total de pessoas da sala. Olha que interessante. Por isso que chama excludente. Você tem que observar isso na questão. Então, se eu disser aqui, quantos homens tem? 8. Mulheres, 12. Se você simplificar aqui, dividir aqui por 4 e dividir aqui por 4, dá 2/3. Então, aqui está a razão que estabelece a comparação entre homens e mulheres da sala, certo? Então, são esses 2 tipos de razões que você tem que estar atenado, tem que prestar bastante atenção. É isso aí. Vamos aplicar esses 2 modelos de razões agora em uma questão de prova. Vamos lá, vamos ler comigo a questão. Como aplicar nas questões, né? Uma repartição pública com 60 funcionários, olha aí. Sabe-se que a quantidade de homens que lá trabalham está para de mulheres, repare bem, olha a comparação, a razão aqui. Na razão, 2 está para 3. Quantos homens e quantas mulheres trabalham nesta repartição? Gente, olha que bacana. O modelo tradicional é resolver através dos sistemas homens, X, mulheres, Y. Tá bem, tudo bem. Só que tal fazer isso bem rapidinho, sem perder tempo? Vamos ver como? Então, vamos lá. Então, são quantos funcionários? 60. Né? A razão aqui que está sendo comparado, homens e mulheres. Homens está para mulheres. Não é do tipo excludente? Os homens não se misturam com as mulheres, nem vice-versa. Exatamente. Então, é excludente. E ao todo, essa quantidade aqui, somada com esta quantidade, tem que dar quantas pessoas? 60. Olha que interessante. 60, então, todo da soma de homens e mulheres. Né? Então, estabeleceu-se a razão. Qual é a razão? Qual é a comparação? 2 está para 3. Pronto. O que é que nós sabemos? Aqui são as partes, ó. Aqui são partes. Olha que interessante. São partes com a mesma quantidade. Então, sabes que homens têm quantas partes? 2. Mulheres, 3 partes. Pronto. Quer ver eu resolver rápido, sem sistema, sem nada? Repare bem. Sabes que 2 mais 3, 2 é a quantidade de partes de homens, 3 é a quantidade de partes de mulheres. 2 mais 3, por que eu estou somando 2 mais 3? Hein? Porque é a soma de homens com mulheres que tem na sala. 2 mais 3 dá quanto? 5. Então, se eu dividir 60 por 5, dá quanto? 12. Acabou. Multiplicando aqui e aqui pelo 12, muita gente chama de fator de proporcionalidade, né? Tudo bem, pode chamar do que quiser, só precisa resolver. E rápido. Então, vamos ver.
Como é que fica? 2 vezes 12, 24. E 3 vezes 12, 36. Meu, acabou. Acabou. Quer dizer que homens têm quantos? 24. Mulheres, 36.